Existe um lugar no Brasil onde o deserto e o oceano fazem um pacto silencioso. Onde a areia branca se estende por quilômetros, como um lençol jogado sobre a terra. E no meio dele, água azul turquesa brota do nada. O nome já avisa: Lençóis Maranhenses. Mas o que os cartões postais não mostram é o que acontece antes de você conseguir ver essa paisagem com os próprios olhos. Porque chegar até lá tem um preço. E não é só em dinheiro. No litoral norte do Maranhão, existe um parque nacional de mais de 155 mil hectares, só de dunas. Um deserto de areia branca que, à primeira vista, parece impossível de existir no Brasil tropical. Mas entre junho e setembro, quando as chuvas já caíram e a água ainda não evaporou, algo estranho acontece. Milhares de lagoas se formam no meio das dunas. Água doce, cristalina, azul ou verde esmeralda, cercada de areia branca em todas as direções. Em 2024, a Unesco reconheceu o lugar como Patrimônio Natural da Humanidade. Mas quem vive ali sabe de um detalhe que a maioria dos turistas descobre tarde demais. Essas lagoas não duram para sempre. A partir de outubro, a água começa a sumir. E quem chega em novembro, esperando ver as fotos que viu na internet, encontra só areia. O relógio da natureza não espera ninguém. Agora, vamos falar sobre o que ninguém coloca no anúncio da viagem. Primeiro perrengue: chegar até lá. Você desembarca em São Luís, a capital, e descobre que ainda faltam de 3 a 4 horas de estrada até a primeira base, Barreirinhas. Sem atalho, sem opção rápida, só estrada. E se você desembarcar à tarde, esqueça fazer qualquer passeio no mesmo dia. O dia inteiro já foi consumido pelo deslocamento. Mas isso é só o começo. Se o seu destino for Atins, o vilarejo mais remoto da região, carro nenhum te leva até lá. O acesso é só de barco, subindo o rio Preguiças por quase 3 horas. E quando o barco finalmente chega, não tem porto. Ele simplesmente para na praia. Você desce descalço, com os pés na água, carregando a própria bagagem. Segundo perrengue: dentro do parque, você não anda com o seu próprio carro, nem com 4x4 particular. Só veículos credenciados com motorista autorizado podem entrar. Regra do governo, sem exceção. Terceiro perrengue, e talvez o mais incômodo: banheiro. Ou melhor, a falta dele. Ao longo dos passeios pelas dunas, não existe estrutura no meio do caminho. Nada, só areia, sol e horizonte. Quem precisar, precisa esperar chegar algum povoado dentro do circuito. Quarto perrengue: sinal de internet. Em vilarejos como Atins, o celular vira um pedaço de plástico inútil. E some a isso quedas de energia, que acontecem sem aviso, deixando pousadas inteiras no escuro. Quinto perrengue: o hospital mais próximo e estruturado fica a 3, 4 horas de estrada, em São Luís. Se algo sair errado no meio das dunas, o socorro demora. E ainda tem a alta temporada. Em julho, vans, barcos e 4x4 lotam. Quem não reserva com antecedência simplesmente não consegue vaga. Um paraíso, sim, mas um paraíso que cobra pedágio. E depois de todo esse esforço para chegar, existe uma recompensa que também é maranhense: a comida. O primeiro prato que todo visitante ouve falar é o arroz de cuchá. Uma folha típica da região, a vinagreira, é cozida e misturada ao arroz, junto com camarão seco e gergelim torrado. O resultado é um prato ácido, esverdeado, diferente de qualquer coisa que você já provou no resto do Brasil. Depois vem o camarão marinado grelhado. Em Atins, uma receita local ficou famosa entre viajantes. Camarão temperado e grelhado na brasa, servido bem simples,
mas com um sabor que muita gente descreve como inesquecível. Tem também a peixada maranhense, um cozido de peixe fresco, temperado com coentro, leite de coco e pimenta de cheiro, servido em panela de barro. E para fechar, um doce que atravessa gerações, a bolinha de tapioca, ou em algumas regiões, o beiju, feito da mandioca que cresce no próprio solo maranhense. Cada prato carrega o mesmo espírito das dunas. Simples na aparência, intenso na experiência. No fim, os lençóis maranhenses guardam uma lição silenciosa. A beleza mais rara nunca é a mais fácil de alcançar. Você atravessa horas de estrada, enfrenta sinal fraco, aceita que não vai ter banheiro por perto e ainda corre contra o relógio da própria natureza. Só para ver, por alguns dias, um deserto branco cheio de água azul no meio do nada. E quando o sol se põe sobre as dunas, pintando tudo de dourado, alguma coisa te diz que valeu a pena. Valeu conhecer a Lagoa Azul e Lagoa Bonita, o Circuito das Emendadas, que apesar de serem lagoas menos visitadas, com mais de 1 hora de caminhada pelas dunas, vale a caminhada. O Circuito de Betânia, um dos mais turísticos, com parada para almoço em um dos povoados dentro do parque. E se você puder, faça o sobrevoo de avião, que você vai se encantar com a beleza do contraste da areia branca com as águas azuis e verdes. Esse voo sai de Barreirinhas. Esses passeios devem ser feitos com guias credenciados para evitar perrengues maiores. O lugar é cheio de emoções e o pôr do sol lá vale todos os centavos, mas precisa de um pouco de preparo físico. Se você está pensando em conhecer, já sabe que precisa se preparar com antecedência. E para conhecer novos destinos, clica no sininho, curte e compartilha. Se inscreva no canal para novas aventuras.